Imagine uma menina de 10 anos vivendo em um castelo frio, no meio de Castela. Seu pai morreu, sua mãe está perdendo a razão. Seu irmão mais velho ocupa o trono, mas não quer saber dela. Ela não tem aliados, não tem dinheiro, não tem poder. Ninguém, absolutamente ninguém, espera nada dela. E, no entanto, essa menina vai mudar tudo, vai conquistar um trono que não era dela, vai vencer uma guerra contra metade da Europa, vai completar uma missão de 800 anos, vai financiar a viagem mais importante da história. E vai ditar em seu leito de morte algumas palavras que, 400 anos depois, continuam sendo revolucionárias. Esta é a história de Isabel de Castela. Isabel nasce em 22 de abril de 1451 em Madrigal de Las Altas Torres. É filha do rei João II de Castela, mas não é a herdeira. Seu meio-irmão, Henrique, ocupará o trono. Quando Isabel tem 3 anos, seu pai morre e ela é enviada para o castelo de Arevalo. Lá, seu preceptor, Gonzalo Chacon, lhe ensina o que ela precisará algum dia. Estude, Alteza, porque algum dia vai precisar de tudo o que sabe. Aos 13 anos, ela entra em um jogo de intrigas. A nobreza castelhana organiza a farsa de Ávila, onde depõem simbolicamente Henrique e proclamam rei o irmão de Isabel, Afonso. Mas em 1468, Afonso morre, provavelmente envenenado, aos 15 anos. Os nobres vão atrás de Isabel, querem fazê-la rainha, acham que ela será manipulável, você deve ser nossa rainha. Não aceitarei a coroa enquanto meu irmão Henrique estiver vivo. Com 17 anos, ela recusa a coroa, mas arranca de Henrique o pacto dos touros de Guisando. Ela será a herdeira legítima. Em troca, aceita não se casar sem a permissão do rei. E é exatamente isso que ela vai fazer. Isabel escolheu Fernando, príncipe herdeiro de Aragão, um casamento que uniria os 2 grandes reinos da península. O casamento é organizado em absoluto segredo. Fernando sai de Saragoça, disfarçado de criado, com apenas 6 homens, viajando à noite para escapar das patrulhas de Henrique. No dia 19 de outubro de 1469, eles se casam em Valladolid. Ela tem 18 anos, ele 17. Como são primos, precisam de uma dispensa papal. Eles apresentam uma bula do Papa Calixto III que não corresponde ao caso deles. A bula legítima, concedida por Sisto IV, só chegará em 1472 através do cardeal Rodrigo Borgia. Mas até lá, o casamento já é um fato consumado. Henrique, furioso, volta a declarar sua filha Joana como herdeira. Absurdo! Isabel ganhou um marido, mas perdeu a paz. Na noite de 11 de dezembro de 1474, Henrique IV morre em Madrid. Seu testamento desaparece misteriosamente. Isabel está em Segóvia, Fernando está em Saragoça, a centenas de quilômetros de distância. O que Isabel faz nas horas seguintes demonstra de que fibra ela é feita. Organiza um funeral solene para Henrique IV na igreja de São Martinho. Ela assiste vestida de luto, mas ao sair tira as roupas pretas e por baixo está usando um traje cerimonial de rainha. Forma-se uma solene procissão desde o Alcácer. Isabel monta um palafrém e à sua frente, Gutierres de Cárdenas carrega a espada nua da justiça.
rainha proprietária destes reinos de Castela, Castela pelo rei Dom Fernando e pela rainha Dona Isabel, rainha proprietária destes reinos. Isabel se proclamou rainha por si mesma, sem esperar por Fernando. A espada da justiça caminhou à frente de uma mulher no século XV, isso não tem precedentes. Fernando chega indignado. É necessário uma arbitragem para resolver a crise? A Concórdia de Segóvia de 1475. Isabel é rainha proprietária, Fernando governará com ela. A partir desse dia, todos os documentos dirão o rei e a rainha. Mas se proclamar rainha não basta, é preciso conquistar a coroa. Mataré a Isabel! Os partidários de Joana la Beltraneja se aliam com Portugal. Estoura a guerra de sucessão. Isabel não fica em um castelo, organiza a retaguarda e abastece o exército. Quanto tempo mais durará isto? Em 1476, Fernando vence em Toro. En 1479. O Tratado de Alcáçovas põe fim à guerra. Isabel e Fernando são reconhecidos como reis de Castela, e nesse mesmo ano, Fernando herda Aragão. O que Isabel faz, a partir de 1479, é transformar um reino caótico em um Estado moderno. Os caminhos de Castela são terra de ninguém. Isabel cria a Santa Irmandade, uma força policial permanente que patrulha os caminhos e persegue o crime. É a primeira polícia rural da Europa e funciona em poucos anos. Os cronistas já dizem que se pode viajar à noite por Castela sem medo. Nenhum nobre está acima da lei. O camponês tem os mesmos direitos que o duque. Diante da justiça da rainha, são estabelecidas chancelarias para que qualquer súdito possa recorrer à justiça real. Reorganiza a fazenda, impulsiona a cultura, apoia Luísa de Medrano como professora em Salamanca. E em 1492, Antônio de Nebrija lhe apresenta a primeira gramática de uma língua europeia moderna. Em 2 de janeiro de 1492, Boabdil entrega as chaves de Granada. A península já é cristã. Após 800 anos, Isabel esteve presente na campanha desde o início. Quando o acampamento de Santa Fé pega fogo, ela manda reconstruí-lo em pedra. Essa cidade ainda existe, hoje. Nesse mesmo ano, Isabel apoia o navegador genovês Cristóvão Colombo, que quer chegar à Ásia navegando para o oeste. Se ele estiver certo, abriremos uma rota para o outro lado do mundo. Se estiver errado, só há. Só teremos arriscado 3 navios. Em 12 de outubro de 1492, 3 caravelas chegam a um continente desconhecido. E aqui vem o que quase ninguém sabe. Já em 1493, antes que chegue qualquer notícia de abusos, Isabel inclui nas instruções da segunda viagem de Colombo uma ordem explícita de que os índios sejam tratados com carinho e bom amor. Ela não reage apenas quando há um escândalo, ela prevê, mas o escândalo chega. Da mesma forma, Colombo começa a enviar índios escravizados para a Espanha para vendê-los. Segundo as crônicas, a reação de Isabel é fulminante. Quem deu licença a Colombo para distribuir meus súditos a alguém? Em junho de 1500, ela assina uma provisão real que ordena a libertação imediata de todos os índios trazidos como escravos e seu retorno à América. Ela declara os indígenas súditos da coroa, com os mesmos direitos que qualquer castelhano. É a primeira vez na história que um soberano europeu reconhece direitos aos habitantes de um território recém-descoberto. Os últimos anos são um calvário. Em 1497, morre seu único filho homem, o príncipe João. Em 1498, morre sua primogênita. Em 1500, morre seu neto,
Miguel, que estava destinado a unir Castela, Aragão e Portugal. E sua filha Joana, a herdeira, mostra sinais de melancolia que preocupam sua mãe, Isabel. Ela carrega tudo nas costas. Em 23 de novembro de 1504, 3 dias antes de morrer, ela acrescenta um codicilo ao seu testamento. E o que ela escreve ali é um documento extraordinário. E não consintam nem permitam que os índios vizinhos e moradores das ditas ilhas, e terra firme conquistadas e por conquistar, não sofram nenhum agravo em suas pessoas e bens, mas ordenem que sejam bem e justamente tratados, e se tiverem sofrido algum agravo, que seja reparado. As leis de Burgos de 1512 reconhecerão a liberdade dos indígenas. As novas leis de 1542 proibirão definitivamente a escravidão do índio. Isabel morre em 26 de novembro de 1504 em Medina del Campo. Tem 53 anos, é enterrada em Granada, a cidade que ela conquistou. Pensem no que Isabel fez. Quando se fala de grandes rainhas da história, mencionam primeira Isabel I da primeira Inglaterra, Catarina, a Grande da Rússia ou Cleópatra. Mas Isabel transformou um reino caótico na primeira potência mundial. Completou a conquista da península, financiou a descoberta da América, criou o primeiro marco legal de direitos indígenas da história e lançou as bases do que um século depois seria chamado de Direito das Gentes. Isabel de Castela raramente aparece nessas listas e deveria liderá-las. Obrigado por assistir ao vídeo. Se vocês acham que essa história merece ser contada, inscrevam-se e compartilhem este vídeo. Porque se nós não contarmos a nossa história, ninguém fará isso por nós, por vocês